No último episódio, a gente deu início ao assunto rastreabilidade do boi. Como funciona o sistema de dentro da porteira. E hoje o assunto deste episódio é como continuar essa rastreabilidade, até que o produto chegue aí no prato do consumidor. E claro que a gente vai falar aí para você que não sabe da onde vem aquela carne lá no seu hambúrguer que você come no final de semana. Não é isso mesmo, mano? Pois é, Geni, como será que é feita essa rastreabilidade a partir do abate? Depois que o boi saiu ali da fazenda, né, virou aquela carcaça, ele é abatido, não possui mais o chip, como que vamos diferenciar essa carne rastreada daquela que não tem identificação de origem? Será que as pessoas estão dispostas a pagar mais por um produto assim? Afinal, quais são os benefícios para quem consome a carne? E será possível imaginar um futuro próximo com todo o rebanho inserido em um sistema de rastreabilidade? Como estão sendo feitas as promoções de desenvolvimento sustentável para neutralizar a emissão de carbono até 2030? Eu sou Geni Schenkel, produtora rural e agroligada. Eu sou Manaíra Minuzzi, nutricionista de formação e agroligada. E este é o podcast Em Produção, uma realização da RCE Digital, Lide Mato Grosso, Movimento Agroligadas e Crop Agrocomunicação. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, sendo responsável por quase 15% do que é exportado no planeta. Para se ter ideia, no Brasil, a produção de carne chegou a 10,3 milhões de toneladas em 2020. Desse total, mais de 7,6 milhões de toneladas ficaram no mercado interno. E o restante, pouco mais de 2,5 milhões de toneladas de carne bovina, foram exportados. Pois é, Jani, e são justamente os mercados externos que compram a carne do Brasil e principalmente de Mato Grosso que querem saber qual a origem e a forma de produção dessa carne. A China, por exemplo, está de olho na carne carbono neutro. E quem está por dentro desse assunto é o Instituto Mato Grossense da Carne, o IMAC. Por isso, a gente recebe hoje, nesse episódio, a Paula Queiroz, que é diretora executiva do Instituto. Bem-vinda, Paula. Olá, bom dia a todos. Eu agradeço, uma satisfação estar aqui com vocês, entre mulheres, né? Nesse setor muito legal. Podemos começar, vamos lá. Obrigada, Paula. Então, as exigências do novo consumidor, né, que quer essa rastreabilidade, estão sendo atendidas por alguns produtores rurais brasileiros no campo, como já vimos no episódio anterior. Mas como dar essa continuidade da rastreabilidade que começou no campo, passa pela indústria até chegar na mesa do consumidor? Como que o IMAC acompanha isso? A rastreabilidade agora do momento que as pessoas ligam muito é a socioambiental. A rastreabilidade socioambiental, ela, até pelas pautas que nós estamos enfrentando, climática principalmente, é um tema que é do momento e não vai passar. Então, o que precisa para que essa rastreabilidade ela se sustente? Ela hoje já existe, é feita pela indústria com os produtores diretos. Porém, tudo em volta do começou com o Pacto da Carne, mas ela precisa se estender ao produtor indireto. Como fazer isso é a grande incógnita. É como fazer num processo que não haja exclusão e haja a inclusão desse pequeno produtor. Mas essa rastreabilidade que deve ser feita ao produtor, ao pequeno produtor, ela tem que ser monitorada, ela tem que ser discutida e até por isso o IMAC construiu um grupo de trabalho para que nós conseguimos achar essa fórmula. A rastreabilidade é fundamental para o setor de alimentos, né? Isso a gente já sabe. Você estava certeza. explicando aí que não é só no campo também, né? Tem a parte muito importante, né? O início disso é lá no campo, mas a gente precisa acompanhar, além da produção, o armazenamento e a distribuição também desses produtos até chegar lá no consumidor, né? Eu quero saber de você o que a gente já avançou na cadeia da carne referente à rastreabilidade, porque
Eu não sei, eu não tenho certeza, mas eu acho que a cadeia da carne foi a primeira aí, né, a construir essa rastreabilidade dentro das culturas. Então, o que que a gente avançou de lá para cá? Você pode falar para a gente sobre isso? O que eu mais sinto que ela avançou foi a internalização desse procedimento. A gente consegue ver a mudança cultural, a gente consegue ver a mudança, inclusive, dentro dos produtores, trazendo novamente, rapidamente, só sucintamente, a pauta do GT, a gente conseguiu trazer os produtores para dentro do GT da rastreabilidade. Então, é uma mudança significativa, porque em outros momentos ninguém queria sequer ouvir falar de rastreabilidade, seja porque é difícil a questão ambiental, muitos reclamam principalmente da problemática burocrática que tem para parte documental a nível de governo, outros se sentem invadidos, porque é como se falar assim, mas eu faço tudo certo, você está querendo falar que eu faço errado, e você já vê essa sensibilização. Eu acho que a grande mudança é essa. E Paula, aí, como você disse, na fazenda, né, já está tendo esse desenvolvimento aí dessa rastreabilidade, está crescendo e está conseguindo fazer essa adequação. Mas, por Sim. exemplo, se eu tenho esse chip na fazenda, essa rastreabilidade, como que eu vou acompanhar ela na cidade? Como que eu consigo acompanhar que depois que o boi vira carcaça, vira carne, como que eu sei da continuidade dessa rastreabilidade dele? Então, o processo da rastreabilidade, essa continuidade é o que a gente busca desenvolver dentro do GT, porque a grande rastreabilidade que se tem hoje dentro da cadeia é dos diretos, que hoje está em 85%, que inclusive é apresentado com auditoria dentro do Ministério Público. Os indiretos, que é a ponta, que é a segunda parte, vamos dizer assim, que precisa ser, que é a origem mesmo, da onde sai, quais são as fazendas, se teve compra de fazenda de cria, isso está sendo estruturado e, havendo essa estruturação dessa origem, com certeza o varejo vai se adequar. Ele vai conseguir montar plataformas porque elas já existem. Hoje você tem plataformas, tem startups que falam assim, vamos fazer a rastreabilidade ponta a ponta, que é só você apresentar os documentos da origem, enfim, ela faz todo o traçado, né? Você tem a nossa maior dificuldade que a gente busca solucionar é desse produtor inicial, é a origem. É a rastreabilidade daquele que faz a fazenda de cria, que muitos tratam até com eu não gosto nem de falar dessa forma, mas eles fazem a triangularização porque eles não conseguem fazer o comércio direto para a indústria. Então, a rastreabilidade, ela está se estruturando, se a gente falar hoje, a gente tem a rastreabilidade 100%, eu acho muito pesado. Não é. A gente tem uma boa parte, que o meio dela, do direto, da onde você comprou, você tem. Mas a origem, pode ser que não. Então, a gente quer estruturar essa origem para a gente falar, saiu daqui, vendeu para tal fazenda, engordou, foi para abate. Aí você vai ter a rastreabilidade de ponta a ponta. O GT é sobre isso de vocês, né? É Que sobre vocês têm no isso. EMAC? É porque nós identificamos justamente isso. A gente tem uma rastreabilidade, até procurado pelo Ministério Público Federal, a gente tem uma rastreabilidade do direto. E o TAC da carne, ele trata tanto do direto quanto do indireto. E quando você vai fazer o indireto, você não consegue essas informações. Às vezes, até pelo próprio produtor, ele não coloca. E, na realidade, a gente quer saber quais são as mazelas dessa ponta, da cria, dos pequenos, para a gente poder estruturar esse nicho dos pequenos, principalmente, mas tem médios também, produtores, enfim, para a gente conseguir incluí-los e eles poderem fazer também a compra, a venda direta, aliás, para a indústria. Né? Então, o GT da rastreabilidade do IMAC é justamente identificar a rastreabilidade ponta a ponta. Como que ela vai acontecer? A primeira fase agora é da cria, né? A gente trouxe, inclusive, fases para entrar dentro do GT para a gente poder conversar com cada integrante. Primeiro com os produtores, com o Estado e depois indústria, para a gente entender a dor de cada um e poder montar e estruturar
a forma de como é a melhor aplicabilidade para resolver essa problemática da rastreabilidade. E o mercado cada vez mais exigente, né? Está mudando o tipo do Tá? consumidor, e principalmente o efeito pós-COP26, né? Que determinou ali uma meta de neutralizar a emissão de carbono até 2035. A China, que é um grande comprador nosso, né? De carne bovina, tem procurado essa carne carbono neutro. E como que vocês veem essas cobranças e a exigência desse consumidor relacionado a essa carne carbono neutro, e como que a gente, como produtor, está conseguindo atender? Então, o que eu vejo muito forte, principalmente dos países que exportam da gente. Na China, eles estão muito interessados na questão da sustentabilidade, mas eles trazem, não é só o carbono, é o gás do efeito estufa. Então, eles querem entender como que pode haver essa redução, como pode haver essa neutralidade, e tem determinadas horas, mas assim, bem tênue, que você percebe uma dificuldade na compreensão do orgânico com a sustentabilidade. Tem essa pequena confusão. Porém, eles estão muito ligados na pauta do gás do efeito estufa. O carbono, lógico, está incluso, né? Mas eles querem saber e entender, dentro dessa perspectiva, quais são as tecnologias empregadas, para saber se eles conseguem aplicar lá, para ver essa redução. A gente já pediu abertura para saber, poder estudar o mercado, para saber como que a gente pode atender melhor, qual tipo do produto, se tem outro tipo de interesse. Então, nesse momento, com a China em específico, a gente está tendo um intercâmbio, a palavra é essa, é um intercâmbio de informações, tá bem legal. A Europa, pós-COP, a gente já tem a resposta. A regulamentação da União Europeia com a pauta do desmatamento é muito evidente, é muito forte. A gente sabe que vai ter a diretiva que é da due diligence para as empresas locais, para vários mercados. Então, assim, o mercado, o consumidor está se estruturando e a gente não. Gente, eles estão cada vez mais exigentes, a gente não tem como ficar de fora. Quando nós entramos nessa pós-COP, regulamentação da União Europeia, foi nesse discurso. Como que a gente faz para pautar e não ser pautado? E conseguimos descobrir que a comunicação com eles, eu não vou falar a palavra falha, que é muito forte, mas quando eles se manifestam assim, a gente sabe de tudo, mas a gente não vê. A verdade, assim, não vejo. A gente levou algumas iniciativas, eles ficaram apaixonados no que eles viram. A Alemanha, a Espanha, a Holanda, que a gente falou também, a comissão. Você percebe que, tanto que na regulamentação fala da possibilidade de cooperação, eles realmente querem isso, porque eles conseguem entender que não tem dentro desse país como tratar todo mundo igual. Mas eles conseguem verificar que Mato Grosso, tendo 3 biomas, é um diferencial. E que nós, produtores, já fazemos a nossa parte. Nós temos reservas na fazenda, a gente busca sempre melhorar, a gente resgatar pasto degradado, intensificação por conta, principalmente de sequestro de carbono. Então, isso que a gente levou chamou muita atenção. E eles sabem de iniciativas, só que eles falam que não vêm. E a gente está ali para falar, não, a gente veio para mostrar. Ô, Paula, a gente sabe que existe já sobre esse negócio de pagamento, né, dos serviços ambientais. Vamos entrar nessa que a gente estava até comentando antes. Já existe isso dentro, né? Porque eles querem uma carne, né? Como a gente estava falando aí, com desmatamento zero e tal, mas já existe isso, já está havendo esse pagamento por essa carne, né? Vamos dizer assim, certificada com esse selo aí de desmatamento zero. Como que está isso? Então, teve uma primeira venda agora, que foi uma iniciativa do Conserve, né? Eu até queria ouvir mais o próprio Caio, que está acompanhando de perto, para poder falar. Mas o que eu tenho de repercussão é assim, sucesso. É sucesso. A gente levou essa iniciativa do Conserve para lá para falar assim, a gente já tem a receita
não precisa ser reinventada, não precisa criar a roda. Vocês precisam apenas compreender como é o sistema, entendeu? Eu não vejo mais o discurso da soberania tão forte. O discurso é mercado, é comércio, é dinheiro, é produção, é segurança alimentar consciente. Então, você percebe que eles ficaram mais flexíveis nesse sentido. Então, a prestação de serviço ambiental é o nosso discurso e tem sido aceito. A gente já percebe uma mudança de comportamento deles por conta disso. E até eu vi uma reportagem no Instagram de vocês, né, do IMAC, falando da abertura novas aberturas, né, de exportação aí da carne brasileira até para o Canadá no começo do ano, e que o Mato Grosso ali tem grande expectativa, né, de ser uma vitrine ali para a carne. Como que é vista essa carne mato-grossense aí fora do Brasil? Então, a carne mato-grossense, por incrível que pareça, ela está rompendo esse paradigma, né? Porque o que a gente quer empregar não é só a questão da rastreabilidade, que a gente tem 85%, que é a questão socioambiental, a gente quer empregar o conceito de qualidade também. E eu acredito que dentro, em breve, a gente consiga subir de prateleira, principalmente com o discurso não só da carne da carne marmoreio, mas da carne a pasto, o boi a pasto. Né? Ele tem a sua qualidade, ele tem que ser mostrado essa qualidade. O grande discurso que o Caio faz, a gente tem um boi jogando baixo, 80% aí da vida a pasto, algum tempo de confinamento por um motivo ou outro. Então, a gente tem esse produto e a gente deve a gente deve dar valor a esse produto. E é interessante a gente ver, eu tive uma recente experiência, e não indo para fora, mas trazendo uma pessoa para dentro, que foi esse advogado que nós contratamos. Ele fala, gente, a carne de vocês tem um sabor que é inigualável. Na Alemanha, a gente come uma carne que é da Irlanda, que ele falou não tem o mesmo sabor. É muito saborosa. Então, a gente também busca dentro do IMAC a questão da qualidade e empregar esse conceito do sabor, da suculência, da carne Nelore, da carne Angus, não importa, mas o boi a pasto, a forma de produção, não necessariamente em confinamento, deve ser valorizado. Eu vi aqui que também houve uma abertura no mercado aí, né, de exportação para o Canadá, né, a carne brasileira ganhou o gosto lá dos canadenses, né, justamente por isso que você estava falando aí, pelo grau elevado de exigência que eles têm, tanto de qualidade como aí da origem do produto, né. É um grande passo também para a gente se tornar uma vitrine. Gente, a carne do Mato Grosso, né, Paula? Do Mato Grosso. Eu até falei para o Bruno, porque o Bruno, ele viaja muito, né? O Bruno, caso advogado, porque eu também tenho o Bruno, diretor daqui, o interno. O Bruno, ele fala, Paula, eu já passei por tantos locais, mas assim, eu não posso, essa carne, eu estava no restaurante, eu falei, certifica para mim, essa carne aqui do Mato Grosso, brinquei com ele, ele falou, daqui do Mato Grosso. Eu costumo, quando tenho contato com o pessoal de fora, não importa se é pelo IMAC, não, eu levo sempre e falo assim, vamos comer uma carne mato-grossense. E eles falam, nossa, o sabor e a maciez chama a atenção. Ainda não tive um que chegou e falou assim para mim, falou, não, essa carne aqui não gostei, não tem sabor. Eu falei, não, todos agradam. E eu espero conseguir abrir mais mercados com isso também. Eu espero, porque hoje a gente está muito pautado nessa questão, muito focado, que eu falo para o Bruno sempre, a gente está muito focado na questão de regularização, né? Seja por um procedimento de certificação, seja por um procedimento que é interno, cultural e que a gente já faz, seja por um procedimento legal. Mas a gente precisa aprender a comunicar uma forma melhor da qualidade da nossa carne. Nós produtores, eu até me coloco, embora não seja produtora, mas eu vivo nesse nicho,
A gente precisa aprender a falar da qualidade da nossa carne. Pequenas coisas no dia que a gente começa a ter contatos simples, que a gente fala, poxa, por que a gente não comunica isso? Será que isso a gente não consegue abrir mercado? Será que vendendo isso a gente não consegue fazer um diferencial? E o Canadá é um exemplo. Com certeza. Parabéns pelo trabalho que o IMAC está desenvolvendo aí, Paula. Realmente a carne mato-grossense é muito saborosa. Somos prova disso, né, Geni? Quem não conhece ainda, por favor, né, venha degustar, porque tem um sabor diferente, a maciez, a qualidade é outra. Eu comentei com o Bruno, falei, olha, nas reuniões, né, que eles estão lá na União Europeia, falei, olha, daqui a pouco esse pessoal vai querer entrar tudo dentro do avião aqui só para conhecer e provar, porque a curiosidade ficou tamanha, gente, que mais cedo ou mais tarde eu não duvido não de aparecer uma missão para cá, viu? Legal, viu? Parabéns mesmo. A gente realmente, a nossa carne é muito boa e qualquer corte de carne, né? A gente consegue aproveitar muito bem aqui a nossa carne do Mato Grosso. E a gente precisa realmente falar mais, viu, Paula? A Falar gente sente mais. isso mesmo. Até a gente que A está gente dentro do precisa. agro sabe muito pouco sobre algumas culturas, né, que a gente tem aqui. Mas, Com mano, acho que agora a certeza. gente vai chamar, né, as meninas para entrar com a gente aí, né? Com Vamos nos certeza. Vamos despedir da agradecer a Paula. presença aí. Obrigada, Obrigada, gente, foi um Paula, prazer. por aí. Estamos à disposição. Vamos convidar para o nosso bate-papo aqui, nosso debate do podcast em produção, a Melissa e a Dejane, que participaram do episódio anterior, né, que abordaram o assunto rastreabilidade do boi, e a gente deu continuidade aqui falando da carne. Bem-vinda, Dejane e Melissa, ao nosso bate-papo. Olá, meninas, obrigada. Oi, Geni, Manaíra, obrigada. Estamos de volta, eu e a Dejane, para falar sobre rastreabilidade da carne. Pois é, vocês acompanharam aí junto com a gente, né, nosso bate-papo com a nossa especialista de hoje, e foi muito bacana ela falar, né, dessa segurança alimentar consciente também, né, e sempre lembrando do pilar da sustentabilidade, que é o social, o econômico e o ambiental. Quero ver de vocês aí o que vocês agregam com a gente aqui desse bate-papo, desse episódio, com que vocês também participaram da rastreabilidade do boi, até chegar à carne. Bom, meninas, eu acho que são dois episódios que se complementam, né? A gente falou bastante no episódio anterior com o Paulo Costa, que é da CNA e é coordenador de todo o sistema de rastreabilidade do Sisbov, como protocolos podem ser feitos na fazenda e tal. E o que eu tenho visto e sentido nessas duas entrevistas é que ainda há necessidade de levar muita informação ao produtor. O produtor ele tem interesse, ele começa a buscar alguma informação, mas no meio do caminho ainda tem alguma barreira e aí ele desiste, né? Ele segura um pouco esse investimento, há muita incerteza ainda se todo esse investimento vai também ser compensado lá na frente de alguma forma, né? Para ser sustentável, precisamos ter renda. Então, se investe em todo um sistema de rastreabilidade, de pessoal, de cuidado na propriedade. Isso vai ser compensado com algum bônus, com um pagamento a mais, com acesso ao mercado que pague melhor. Então, o que eu senti ainda, que é o trabalho realizado por esse GT, por esse grupo, coordenado pelo IMAC, que há ainda esse caminho de levar mais informação e de mostrar com clareza todo esse trajeto que o produtor pode investir, pode construir e colher frutos melhores lá na frente com a remuneração por esse trabalho que ele faz, né? Talvez aí por ser ainda uma questão muito maior, vamos dizer, eu não tenho certeza, mas a Mel, vou até jogar para a Melissa aí, que é pecuarista, quem sabe ela não sabe essa, né? Por ser uma questão da gente ter ainda dentro do estado pequenos e médios produtores aí ainda, né, de boi, Mel. E aí acaba que quando é uma propriedade mais tecnológica, mais avançada, aí consegue entrar mais facilmente na rastreabilidade. Você acha que tem a ver isso? Eu acho que sim,
não só pela questão da tecnificação, mas também por questão da gestão. Muitas vezes, as menores propriedades, elas fazem a gestão numa maneira com controle menor, vamos dizer assim. Então, acaba que isso gera uma deficiência até para esse acompanhamento, né? Até para o rastreamento, porque é um acompanhamento desde o nascimento. Se você não tem esse controle exato de quando o bezerro nasceu, qual é a mãe, qual é o desempenho produtivo, isso vai prejudicar para a rastreabilidade. Então, essa questão da comunicação, de trazer isso para a cadeia como um todo, é muito importante a gente ter essa noção. E por isso eu achei esse episódio tão interessante, porque a gente consegue olhar ter um olhar melhor para dentro da fazenda, de como que é lá que começa, até a mesa. E quando você consegue olhar tanto para quando é a carne vir voltando na cadeia, quando na fazenda ir indo até chegar ao ponto da carne, você vê que é todo um processo e que a gente precisa melhorar a comunicação para os consumidores, para eles entenderem melhor como funciona isso dentro da propriedade e o que a rastreabilidade vai impactar na vida deles no dia a dia, e também para dentro da propriedade. Qual é o benefício que o produtor rural ele tem quando ele vai produzir esse tipo de carne? Bem como também para ele se informar aonde que ele vai ter, qual mercado ele vai ter melhor oportunidade, né? Porque como a Dejane falou, tudo é um investimento. Então, se ele vai investir nisso para ter esse acompanhamento, essa rastreabilidade, ele precisa ter um retorno, senão o negócio dele não vai continuar. Precisa ser viável economicamente também, que é o tripé da sustentabilidade, né? Então, nós precisamos sim olhar para o ambiental, com certeza, também para o lado das pessoas, mas se não se sustenta viavelmente na parte econômica, o negócio não continua, não perdura. Então, agora a gente vê uma nova oportunidade de fazer uma parte gratuita e depois ir modificando, e nesse tempo você já ir se estruturando na propriedade, tanto na gestão, nesse acompanhamento da vida do animal, e de ter essa rastreabilidade para atender mercados mais exigentes e conseguir um preço melhor para a sua produção, né? E, Mel, eu acredito também que a questão da tecnologia, como se diz, já está inserida nas fazendas, mas a gente ainda tem um pouco de dificuldade na questão da internet, né? De acesso a todos os lugares do Brasil. Nosso Brasil é enorme, né? Então a gente ainda tem um problema de conexão, que também talvez atrase um pouquinho todo esse processo de rastreabilidade, que em outros países, como o convidado de vocês comentou no episódio anterior, já tem aí 100% de rastreabilidade, e a gente ainda no Brasil estamos caminhando para isso, né? Eu acho que é isso também, a questão do consumidor, né? O mercado externo está exigindo essa diferença e está, às vezes, pagando por isso. Nossa, aqui interno, será que a gente também está preparado para pagar, né, uma carne mais cara porque ela é rastreada, a gente sabe da toda a qualidade, da nutrição e da sustentabilidade que está por trás dela? Será, Geni? Verdade. Tem também todas as questões que vem por trás, né? Não tem só a carne, não é só a carne o produto aí do boi, né? Vem muito mais além disso. E com certeza renderia muitos episódios esse assunto, né? A gente ficou aí programando esses episódios e pensando em como poderia falar mais sobre isso. Nesse episódio de hoje do podcast Em Produção, vamos trazer uma curiosidade para você ouvinte. Você sabia que tem gigante da alimentação mundial no ramo de fast food que está interessado em conhecer a origem do produto que eles estão vendendo lá na loja? A gente conversou com o Breno Félix, sócio-diretor da empresa Agrotols, que desenvolve esse trabalho. Vamos ouvir o que o Breno trouxe para nós. Bom dia. Antes da gente entrar no detalhe, falar sobre o gigante McDonald's, todo esse interesse dele, duas coisas. Interessante primeiro entender o papel que ele tem nessa história toda e como buscar e ser um ator que está empurrando essa agenda de uma pecuária sustentável. Mas antes, entender as pressões e de onde começa isso, né? Então, eu vou voltar para 2009, quando tem talvez o primeiro evento internacional, global, envolvendo uma série de empresas do mundo, olhando para a pecuária do Brasil e conectando o nosso sistema de produção com práticas inadequadas, destruição da floresta, etc. Esse é uma campanha do Greenpeace de 2009 que chamou Farra do Boi, e com isso
todos os holofotes vieram para cá e a partir daí começou uma série de mudanças em todas as indústrias e stakeholders ligados com a carne. O McDonald's, por ser, talvez, um dos players que mais compram volume, né, de carne, principalmente do Brasil, tem um papel, obviamente, fundamental nisso. E o McDonald's começou há bastante tempo a olhar para essa questão da pecuária sustentável com um olhar muito, muito forte, tentando entender como que ele podia fazer a diferença nessa agenda. Obviamente, primeiro, trazendo para os seus consumidores uma carne de qualidade, com origem, etc., mas também ajudando nessa agenda de sustentabilidade. Então, primeiro ele lança o conceito de fazer uso apenas de fazer uso de matéria-prima de sustainable beef, que eles chamavam, que era carne sustentável, e mais ousadamente, eu acho que aí é onde começa essa história mais recente, em 2018 eles anunciaram a campanha Scale for Good. E o Scale for Good era basicamente usar a escala deles, o tamanho deles, a potência deles, de quem alimenta diariamente mais de 70 milhões de pessoas no mundo, e que o hambúrguer é um dos alimentos principais e da matéria-prima principal que vai nos seus sanduíches, como que ele podia usar esse tamanho dele para fazer a diferença, pensando num mundo melhor, pessoas bem alimentadas e os negócios funcionando como um círculo virtuoso para isso. Nessa agenda do Scale for Good, é quando ele faz um trabalho todo de entender o problema, e aí não estamos mais falando só de Brasil, estamos falando dos biomas sensíveis que foram identificados no mundo, então a gente está falando no Chaco, na Argentina e Paraguai, na área de Queensland, na Austrália, Amazônia e Cerrado, principalmente no Brasil. Primeiro, então, foi olhar para isso, entender quem eram seus fornecedores de carne nesses lugares. A AgroTools entrou junto, trabalhando numa escrita de uma política de carne sustentável com cuidado com a floresta, de conservação das florestas. A partir disso, um trabalho de data science muito forte, gerando um rating de risco em relação à perda de florestas em todos esses lugares. Depois disso, deu uma direcionada para onde seriam as áreas prioritárias de atuação do McDonald's em relação a levar com mais força e tecnologia os compromissos com a pecuária sustentável e aí engajar os seus frigoríficos. O que acontece hoje, então? Toda carne que vai ser inserida no ecossistema do McDonald's, ou seja, que vai se transformar em hambúrguer, passa antes por um processo de dados, aonde os dados fluem dos frigoríficos para uma plataforma com alta segurança, proteção de dados, etc., que faça as análises baseado naqueles critérios que são os mais relevantes para o McDonald's, e entre eles está o desmatamento e um cuidado com as áreas de alta conservação e valor, e dali começam a gerar as informações para os indicadores, os KPIs, que essa campanha Scale for Good acompanha. Esse processo todo gera uma relação diária de troca de informações e dados com os frigoríficos e com frequências semanais, quinzenais, mensais de troca de informação e percepções da AgroTools com o McDonald's e os seus operadores locais, no caso, né, na América Latina, Brasil e Argentina, é Arcos Dourados, no Paraguai, Serviços Rápidos, e na Austrália, uma operação mais conjunta com o McDonald's. Essa história toda, no fim de cada mês, é gerado um relatório que identifica de onde vieram os animais que geraram matéria-prima para os hambúrgueres, e os resultados buscam retroalimentar os frigoríficos para que cada vez mais possam selecionar as fazendas que estão com as boas práticas em dia, conservando as florestas e logo gerando uma carne sustentável para todo o ecossistema do McDonald's. E a AgroTools fornece essa tecnologia que está dando alicerce por trás de todas as informações, tanto na coleta, no fluxo de dados, na análise e no reporting para o McDonald's. Esse é um pouco da história de como que esse gigante vem trabalhando com pecuária sustentável no Brasil e no mundo, e a AgroTools apoiando eles desde o início dessa jornada.
Este foi, então, mais um podcast em produção, um podcast aí que tem a realização da RCE Digital, LID Mato Grosso, Movimento Agroligadas e Crop Agrocomunicação, trazendo informações sobre o agronegócio para vocês aí, nossos ouvintes. Até breve, meninas, se despeçam também. Tchau, Geni. Obrigada pela parceria de hoje estar nesse programa. Obrigada, Dejane e Melissa, por estar conosco também. Tchau, tchau, meninas. Até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Eu creio que rastreabilidade a gente ainda possa falar em outros episódios de outros produtos, não só do boi e da carne. É importante a gente saber. Até mais!